Nós iremos agora para a palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. E nós vamos começar em Atos capítulo 20. Deus falou bastante com a gente aqui. E eu vou recapitular uma parte. E depois a gente continua trazendo alguma coisa mais nova para renovar mais a nossa fé em nome de Jesus. Vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 24. Nós falamos isso aqui um pouquinho semana passada. E eu vou trazer aqui, ler esse versículo só para a gente servir de base aqui. Porque tem bastante coisa que a gente vai estar vendo no culto de hoje. E acredite que Deus tem planos bons e grandes para as nossas vidas. Você já pensou em servir a Deus fielmente? Se você serve a Ele, pense dessa maneira, que Ele vai nos recompensar 100 vezes mais por alguma coisa que nós fizermos por amor a Ele. Está escrito na palavra dele, a gente vai passar por esse versículo. Pense em 100 vezes mais. Se você toma uma decisão por Jesus, 100 vezes mais Ele tem para te dar. E às vezes nós deixamos de obedecer a Deus, de ouvir a palavra, e não recebemos os 100 vezes mais. Ficamos às vezes com uma vez só, porque é o que queríamos, é a nossa vontade, e acabamos que abrindo mão da palavra. Nunca abra mão da palavra. Deus tem sempre o melhor para a gente, mas o melhor vem se você andar dentro da palavra, sempre observando aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Aqui o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, ele diz o seguinte, Atos capítulo 20, versículo 24, começa dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Diga amém, pessoal. O apóstolo Paulo chega a dizer o que aqui? Que ele não tem a minha vida por preciosa, não dou muita importância com o que acontece, com o que deveria acontecer e não acontece. Coisas que eu poderia viver, eu não vivo, não dou muita importância para isso. Tem pessoas que não vão muito longe na vida espiritual, no seu caminhar com Deus, porque elas valorizam muitas coisinhas pessoais e acabam perdendo o melhor de Deus. O que o Paulo passou por causa do evangelho? Muitas aflições e tribulações. E se você quiser ser o melhor de Deus, você vai passar também. Eu quero o melhor de Deus, eu quero alcançar o melhor. Se prepare, porque você vai ter que dar mais valor à vontade de Deus do que à sua. Se você quer o melhor, então você vai ter que ter disposição para abrir mão de muita coisa. Ele abriu mão da própria vida. Ele diz, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra o meu ministério. Contanto que eu faça aquilo que Deus determinou, para mim está bom. Se eu vou ser maltratado, se eu vou passar por alguma situação aflitiva, se eu tiver que ser preso, se eu tiver que ser... Não importa. Contanto que se cumpra o evangelho. Aí eu expliquei nos cultos que tem pessoa que não vai muito longe por isso, que ele dá valor a muitas coisinhas. Tem gente que surge às vezes um boato simples contra ele, aí ele quer lá tirar a prova dos 9. Se alguém falar alguma coisa, ele quer lá tirar limpo. Não fica dando importância a coisinhas assim, não. Sirva a Deus, ande na palavra. É Deus quem vai nos abençoar e nos honrar. Alguém ouve, pastor, mas estão falando mal de mim, estão me perseguindo. Estão falando mal até da minha família. Deixa Deus te abençoar. Se prenda, irmão, ao evangelho. Não, mas tem gente que chega até a dizer, se falar do meu pai, aí as coisas vão esquentar. Se falar do meu filho, aí eu não aceito. Se falar de mim pelas costas, não, eu não aceito. Irmão, você tem que fazer a vontade de Jesus, só isso. Caminhe dentro da palavra de Deus. Se você der importância a essas coisas, e elas irão surgir, porque você está se empenhando em fazer a vontade de Deus, vai surgir perseguições, vai surgir aflições, tudo vai surgir no teu caminho. Porém, Paulo diz, eu não me importo muito com isso, com o que eu tenho que passar, pelas aflições que eu tenho que enfrentar. O mais importante para mim é que se cumpra com alegria meu chamado, minha carreira e meu ministério. Aí nós fomos para Hebreus 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Também falando do chamado dele. E aí ele, no versículo 2, ele fala de carreira, né? Carreira, e de cumprir a carreira, e de alcançar o melhor de Deus, não se deixar prender por embaraços, e tanta coisa pode ser um embaraço na vida da gente, pessoas, situações, coisas, negócios, qualquer coisa, visão errada, direção errada,
pode ser um embaraço na nossa vida. Não tenha nenhuma visão fora da palavra de Deus. Nós temos que andar dentro da palavra. Qualquer visão fora da palavra, você descarta. Não vou seguir outra visão que não seja da palavra. Eu tenho que alcançar o melhor. Para alcançar o melhor, tem que andar dentro da palavra. Saiu da palavra, não vou alcançar o melhor. Aqui diz o seguinte, versículo 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Entenda isso, ó. Alguns exemplos de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para Ele. Irmão, uma distração pequena vai fazer você tirar o seu foco de Jesus e daquilo que você deveria fazer por Ele. Você pode se distrair fazendo o que você quer. Você pode se distrair deixando de olhar para a palavra. Deixando de olhar para a palavra e olhando para alguém que está até te perseguindo às vezes. Em casa, família. Aí o tempo que você vai parar. Vai perder. Dando importância a essas coisinhas, você tira os olhos de Jesus. E a Bíblia diz, olhe firmemente. Pastor, mas estão falando mal de mim. Olha para Jesus. Irmão, quem olha para Jesus, ele vai até o fim. Se você tem 5 anos de ministério, de caminhada com Jesus, estou dizendo nesse sentido. Você sabe que para permanecer esses 5 anos, você teve que enfrentar bastante adversidade e olhar só para Jesus. Eu tenho 10 anos de convivência com a igreja, com Jesus. Você sabe que foram 10 anos também de aflições, sim ou não? Eu tenho 20 anos seguindo ao Senhor Deus. Irmão, você sabe que você passou por situações que até lhe fez chorar, sim ou não? Faz parte. O que você faz para vencer? Olhando firmemente para Jesus. Não tire os olhos da palavra, que é o que o diabo quer fazer e gosta de fazer para desfocar a nossa visão. Você tirou os olhos da palavra, você vai olhar para quê? Para o inimigo, aí vem também os problemas. Uma pessoa disse assim, pastor, passei por uma luta tremenda esses dias, ela passou mesmo. Veio contar aquela situação que enfrentou, perca grande, prejuízo. Falei, minha irmã, humanamente falando, não tem uma explicação para você, mas eu tenho a Bíblia. Um prejuízo desse, só o Espírito Santo pode te consolar e confortar. Então você olha para Ele, não tem outra resposta. Falei, você olha para Jesus, que Ele é o autor e consumador da sua fé, só isso. É um prejuízo grande, chegou chorando, pastor, eu tive um prejuízo enorme. Não tem explicação humana. Mas eu disse, olha, a explicação que eu tenho para você é, oremos, coloque a sua vida na mão de Deus e olha para Jesus. Se você olhar para essa situação, você vai desanimar. Por que, Senhor? Por que aconteceu? Por que tinha que acontecer comigo? Se você olhar com essa visão, você vai tirar os seus olhos de Jesus. E muitas pessoas já perderam. Falei de 20 anos de caminhada com Jesus. Se você está há 20 anos no Evangelho, até algumas coisas você já perdeu na sua vida, sim ou não? Como é que faz? Olha para Jesus. Pastor, eu já perdi até ente querido na caminhada. Olha para Jesus. Se você vacilar alguns instantes, o diabo te coloca, irmão, numa ciranda para você perder a sua fé. Não tire os olhos. Como é que eu vou conseguir a minha carreira e meu ministério? Olhando firmemente para Jesus. Não tire os olhos. Independente do tipo de aflição, independente do tipo de situação que você tenha enfrentado, olha para Jesus. Não tire os olhos da palavra. Pastor, tem umas pessoas que eram tão amigas minhas se afastaram de mim. Olha para Jesus. Põe seus olhos na palavra. Tem pessoas falando mal da minha família. Olha para a palavra de Jesus. Tem pessoas dizendo, pastor, que eu não valho nada. Continue olhando para Jesus. Não pare para perder tempo tirando satisfação com ninguém. Você vai perder tempo. Você vai tirar os seus olhos da palavra, vai atrasar a sua caminhada, vai ficar triste, vai ficar chateado. E Deus esperando de você o melhor, você não vai conseguir produzir. Olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, aqui diz, suportou o quê? A cruz. Há uma cruz que nós devemos suportar. Temos que suportar. É preciso suportar. Não, eu não suporto, tem que suportar. Não a cruz de Jesus, mas a cruz do Evangelho. Eu vou ter que suportar, você vai ter. Quem não suporta vai perder o melhor de Deus. Se você não suportar a cruz, pastor, mas é um peso, é muito grande para mim. Suporte a cruz. Se você olhar para Jesus, você vai suportar a sua cruz também. E ela não é pesada ou tão pesada como foi a do Senhor. Você vai aguentar, você vai lutar, você vai vencer, vai prevalecer.
E ele é exemplo, porque ele não só enfrentou a cruz, como ele venceu, está sentado à direita de Deus. Ele é o meu exemplo, o seu exemplo também. Olhe firmemente para ele. Vamos para o livro agora de Lucas, no capítulo 8, versículo 26. Lucas 8, versículo 26. Lucas capítulo 8, versículo 26. Aqui eu expliquei em duas etapas. A gente vai ler e explicar uma parte, depois eu leio e explico a outra. E eu falei sobre gratidão também que nós devemos ter para com aquilo que Deus fez por nós. Tem gente que é abençoada por Deus e ela se torna até ingrata. Se for comparar o que ela dá a Deus como recompensa, é uma ingratidão pelo que Deus lhe fez. De onde Deus a tirou, o que Ele fez na vida dela, nos caminhos dela, na família dela, ela se tornou até uma pessoa ingrata. Não retribui da maneira, vamos dizer assim, suficiente. Amor, retribua, não o suficiente. Esse rapaz é um exemplo disso. De gratidão, não? Lucas 8, versículo 26. Encontraram? Quem encontrou, diga amém. E aí diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Diga amém, pessoal. Entenda isso, ó. Primeira aqui explicação. Jesus foi até aquela região para o abençoar, para o salvar. Quem era esse rapaz? Um perturbado, um homem possuído de demônios. Legião de demônios habitava nele. Aí eu pergunto para os irmãos, para todos nós: quem éramos nós antes do Evangelho? E quem habitava em nós? Ah, pastor, eu era um santo. Sem Jesus? Não era não. Não era. Não, eu, graças a Deus, eu sempre mantive uma posição espiritual. Sem Jesus, não era. Claro que talvez não manifestava demônios, estava cheio de demônios. Alguns não passaram por aquele processo de libertação, manifestar demônios, expulsar demônios. Alguns não, mas muitos passaram. Mas não quer dizer que um demônio seja pior que o outro. Tudo é demônio. Esse homem, a situação física dele, ele andava nu. As pessoas tinham medo dele, porque ele andava assim, o cabelo comprido, barbudo, sem roupa, prendiam com cadeias. E a Bíblia diz que ele quebrava as cadeias e fugia para os desertos. Várias vezes, correntes, quebrava. Olha a força que o demônio tinha na vida dele. E Jesus vai até ele para libertá-lo. Se Jesus libertou, é porque ele seria uma pessoa importante. Pense em você, em todos nós, em quantas pessoas Deus já libertou. Muitos estão na igreja hoje, Deus os libertou do vício. Pastor, eu bebia das piores bebidas, das mais fortes, hoje estou livre também. Você precisa ter gratidão para com Deus agora.
Eu vivia na prostituição. Tem pessoa que vivia. Outros viviam no adultério. Jesus me salvou, me lavou. Glória a Deus, me limpou daquela vida. Seja grato a Ele pelo que Ele lhe fez. Até quando? Para sempre. Não queira nunca, irmão, dirigir a sua vida sem o auxílio dEle. Você vai errar. E há um perigo de voltar para aquela vida que você viveu e ainda numa situação quantas vezes pior? Há um perigo. Porque quando fomos libertos, aquele demônio, tem gente que era possuído pelo ódio, pela raiva, pela mágoa, pela tristeza, pela amargura, pela sequidão, pelo vazio e tantas coisas. Jesus te libertou, foi até você, aqui ele encontra com o rapaz, endemoniado. O demônio, quando vê Jesus, faz um pedido. Por que ele faz? Porque Jesus já chegou expulsando. E já havia recebido ordem para sair do rapaz. Eu vim aqui para libertá-lo. E mandou o demônio sair, mandou sair da vida dele e o demônio. Já que o Senhor vai nos mandar embora, não nos mande para o abismo, mas manda-nos para aquela manada de porcos. E Jesus disse, então ide. Pode entrar nos porcos. Entraram os demônios nos porcos. Parece que eram cerca de 2.000 porcos. Então vamos pensar que cada porco ali recebeu um demônio. Quantos demônios teria mais ou menos no rapaz? 2.000 demônios. Não, ele estava possuído, era uma legião. Ele pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Que habitava e levava aquele rapaz a vir naquela situação. Quando saem os demônios, entram nos porcos, eles se precipitam no despenhadeiro e morrem afogados. Pastor, por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Lembre-se que naqueles dias era proibido ainda se comer a carne de porco. Ainda era considerada carne contaminada. Então, quem estava cuidando dos porcos, trabalhando, estava num trabalho, vamos dizer assim, indigno, né? Injusto. Ele jamais permitiria que destruíssem uma boiada, as ovelhas. Não, para que deixar o demônio entrar? Talvez ali uma lição de que ninguém deva trabalhar em serviços não dignos. Se alguém chegasse e dissesse, pastor, eu assim estou com um dízimo abençoado para entregar na igreja, maravilhoso, pastor, Deus tem abençoado muito, me prosperado de uma maneira tremenda, e eu queria pedir as suas orações, graças a Deus tem prosperado muito. Você trabalha em quê? Não, eu tenho uma casa de prostituição. Já pensou? Mas não tem casa de prostituição? Não se dá dinheiro, mas é um trabalho digno, justo. Já pensou? Deus não é a favor, não é só questão de ganhar, a questão é de ser justo ou não. Se você agrada a Deus com o que faz ou não. Não é só ganhar, tem que agradar a Deus. A minha missão é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade de Deus. Então, se Ele permitiu, tinha um motivo dele. Permitiu os demônios entrarem nos porcos, precipitaram para um despenhadeiro. Aí eu te pergunto, os demônios, os porcos morreram. E os demônios? Será que morreram? O demônio continuou lá naquela região. Aquele demônio, irmão, que saiu da pessoa quando ela recebeu a Jesus, recebeu a salvação, era uma pessoa que guardava ódio, mágoa, revolta. Se ela não se firmar com Jesus, ele poderá voltar. Vira e mexe, você vê pessoas que estavam firmes com Jesus, andando na palavra, de repente volta para a prostituição. Por quê? Porque ela não preencheu a sua vida com a palavra. Não, agora eu sou de Deus e nunca mais, se você permanecer na palavra. Eu nunca mais vou viver em adultério, se permanecer na palavra. Se caminhar na obediência. Irmão, quem não anda na obediência à palavra, aquele demônio que volta. A Bíblia diz que ele anda por toda parte, procurando um lugar para ficar e não acha. Ele volta a procurar na casa de onde ele saiu. E se você não estiver firme com Jesus, se eu não estiver firme com Jesus, a Bíblia diz que ele volta e vai tentar entrar com mais 7 piores do que ele. 7 piores, porque o coração não foi preenchido com a palavra. Não basta estar na igreja, tem que ser obediente à palavra. Diga amém, Jesus. Não basta, não, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, amém, mas viva para Ele. Não seja feita a sua vontade, mas a dele. E você não é independente para fazer da sua vida o que você quer. Lembre-se que Ele te comprou, e vai falar isso para o rapaz agora. Se você aceitou Jesus, você não tem independência para fazer o que você quer, você vai fazer o que a palavra de Deus determina. Você vai fazer o que a Bíblia orienta. Fora disso, irmão, laço, armadilha do demônio estão pelo caminho.
A nossa missão é fazer a vontade de Deus. Ele, liberto, juízo voltou, estabilizou, tomou banho, roupa no rapaz. Quem é de Deus, anda no juízo perfeito, não tem que andar fazendo besteira por aí, criando confusão na vida de ninguém. Quem é de Deus, anda dentro da palavra. Está sentado aos pés de Jesus. Quem é de Deus, está aos pés de Jesus também. E as pessoas que cuidavam dos porcos, quando viu aquela manada de porcos pulando para dentro d'água, morreu tudo, saíram, foram e contaram na cidade o que aconteceu. Versículo 36. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou-se. Olha só, o milagre foi grande, Jesus chegou, libertou aquele rapaz. Aí você pensa assim, se Deus faz uma grande obra dessa na minha vida, às vezes, tem pessoas que vão contemplar a obra de Deus e vão se afastar também. Não é toda pessoa que vai ver o milagre, vai contemplar a grandeza de Deus, ver um paralítico levantar, ver um morto ressuscitado, que vai aceitar Jesus. Alguns vão até se afastar. Eles viram aquela obra, contaram, né? Na cidade, na região dos Gadarenos, e veio a cidade toda para contemplar, para ver o que aconteceu com o rapaz, e chegam e vê aquele homem perturbado, em juízo perfeito, agora aos pés de Jesus, limpo, sarado, liberto dos demônios. A Bíblia diz que eles se encheram de temor. Que a obra de Deus na sua vida venha causar temor naqueles que te conhecem. Ainda que seja a ponto de eles dizerem, afasta-te de mim, alguns vão se afastar da gente, mas que eles vejam Deus na nossa vida. Deus operou de uma tal maneira que eles sentiram que nós não somos dignos de tê-lo aqui com a gente. Talvez até para uma vida de erro. Pastor, eu não sei, me converti, teve pessoas que se afastaram de mim. Amém. Se foi pela tua bênção, pela tua comunhão com Deus, perdi até amigos. Amém. É melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Amém. Se afastado por causa da palavra, você vai fazer o quê? Você não é obrigado, irmão, a fazer o que as pessoas gostam, o que elas querem. Você serve a Deus, faz a vontade de Jesus. Quando viram o milagre, disseram, afasta-te de nós, vai embora, não queremos o Senhor aqui na nossa terra. Não. E o cristão, ele é perseguido por servir a Deus corretamente. Você participa de qualquer ciclo de amizade e tudo mais. Daqui a pouco, descobrem que você é de Jesus, você serve a Deus, está na igreja, já não vão lhe convidar para algum tipo de festa, porque sabe que você, como cristão, você vai acabar com a festa. Sim ou não? Você vai chegar e olhar que um monte de bebida está amarrado em nome de Jesus. Chegou para... vai acabar com a nossa festa. Não, isso não agrada a Deus, é coisa imoral, está repreendido. Vai dizer, convida ele, não, deixa ele para lá, está se afastando de você, mas por causa da tua comunhão, amém. Mas não me quer ter na sua festa, é problema. O importante é saber que eu estou agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade do meu Deus. Pediram para Jesus, se afasta. Ele entra no barco e vai embora. Quando ele vai entrando no barco, o rapaz liberto faz o seguinte, 38. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A vontade do rapaz era entrar no barco, e vamos pensar, entrar no barco, voltar, viajar com Jesus, era estar longe daquela região, era estar longe daqueles espíritos que saiu dele, era estar no conforto de estar só entre os cristãos. Que bênção, os cristãos, que bênção. Senhor, deixa eu ir contigo, não quero ficar aqui mais não, minha vida agora é com Deus, deixa eu ir embora junto no barco. Jesus parou e disse, não, volta para o meio dos teus, vai para a sua casa e conta a eles quão grandes coisas Deus fez por você. É a minha missão e a sua missão, com gratidão, como ministério, falar, meu maior evangelismo nosso, é falar para todas as pessoas o que Deus fez em nossa vida. Fale, conta para os seus, se eles gostaram ou não, você vê que eles rejeitaram Jesus aqui. Então podemos dizer que esse rapaz ia enfrentar tribulações, mas essa é a vontade de Deus. Vai, conta para os seus, para a sua casa, para a sua família, quão grandes coisas, e como ele teve misericórdia de você.
Não assuma seu chamado. E ele sai dali, a Bíblia começa a pregoar para todos, dizendo quem ele era e o que Deus fez na vida dele. Começa a dizer para a sua família, tem dito, anunciado para os seus amigos, quão grandes coisas Deus tem feito em sua vida, ou se ainda tem que permitir que Deus faça, que Ele opere, que Ele faça milagre. Não queira, irmão, viver os seus planos, viva o plano de Deus. E para concretizar o plano, você tem que olhar firmemente para Jesus. Vamos para Marcos agora, no capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Quem já encontrou, diga amém. Diz a Bíblia, ó, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, faz o que, meus irmãos? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Você quer vir após mim? Jesus falou. Seja o liberto lá de Gadara, seja eu, seja você, seja quem quer que for. Você quer vir após mim? Aí ele diz, negue-se a si mesmo. Você quer ver quando você nega Jesus? Você nega a si mesmo. Se alguém falar mal de você, e você disser o seguinte, poxa, mas a Bíblia diz que eu não posso pagar o mal com o mal, então eu vou abençoar. Você está negando a si mesmo, que a vontade era falar. Se alguém, irmão, lhe prejudicar até financeiramente, aí depois vier a oportunidade de fazer o mesmo, é o troco. Não, mas não vou fazer porque a Bíblia diz que eu não posso viver do olho por olho. Você paga mais um preço. Você está negando-se a si mesmo. Se alguém lhe ferir na face, vocês, não, sangue de barato eu não tenho. Mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer o quê? Da outra. Você negou a você novamente. Vem um desejo de fazer algo que não é bom, espiritualmente falando. Para o seu corpo às vezes é, mas pela palavra é ruim. Você diz, Deus, o Senhor conhece as minhas vontades. Mas ele vai dizer assim, mas eu tenho que fazer a sua. Você negou a você mesmo novamente. A Bíblia diz, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. A cruz não é semelhante à de Jesus. A nossa cruz é compromisso com a palavra. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Anda comigo, vem atrás de mim, faz o que eu faço. Está negando a si mesmo. Quem não nega-se a si mesmo, não vai conseguir seguir Jesus. Porque o diabo sabe fazer propostas, sabe colocar pessoas no caminho, situações no caminho, para nos embaraçar. Você quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Deus, eu estou disposto a negar a mim mesmo, no que for necessário, mas eu vou cumprir tua palavra. Mas tiver que pagar um preço, ele pagou por mim. Se tiver que enfrentar a batalha, ele não enfrentou por mim, eu vou lutar até o fim. Versículo seguinte, 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, observação importante, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, não é perder por um acaso, é por amor de mim e do Evangelho. E Deus sabe, quando você nega algo por Ele conhece o coração da gente, sim ou não? Ele é o Deus onisciente, onipotente, sabe tudo. Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo Ele conhece nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa para discernir os pensamentos, que mais? As intenções do coração. Ele sabe se você negou com egoísmo, se foi verdadeiro, que aquela negação foi por causa do Evangelho ou por causa dele. Não, eu fiz porque mandaram, então não foi por ele. Qualquer que negasse a si mesmo, se quiser salvar a sua vida, não, eu quero viver do jeito que eu quero, nos meus planos, nos meus pensamentos, você quer salvar a tua vida então. E ele diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, você não vai viver o melhor. Mas aquele que perder a sua vida, então vamos dizer o seguinte, é preciso às vezes perder para poder ganhar. Tem gente que só quer ganhar. Não, perder comigo, estou falando de coisas espirituais, pelo amor de Deus. Eu sempre tenho que estar em vantagem. Eu em desvantagem, jamais. Você não está apto para o reino de Deus. Às vezes é preciso perder.
orgulho, vaidade. Ó, rapaz, deve perder aquele conforto de estar no barco com Jesus, e eu vou enfrentar essa turma, mas é isso? Senhor, eles vão me querer condenar, mas então, você dá a sua vida por mim, você paga um preço por mim, eu enfrentei uma legião para te ajudar, para te libertar, agora você viva para mim. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e aquele que perder a sua vida, ressaltando isso, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Você quer ter a vida? Faça a vontade de Deus. Finalizando, Marcos novamente. Agora capítulo 10, versículo 28. Marcos 10, 28. Já encontraram? Sim ou não? E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado o quê? Casa, que mais? Irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba quanto, pessoal? 100 vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no século futuro, a vida é ganhar aqui e ganhar na eternidade. Quem quer isso, diga amém, Jesus. Para isso, é preciso estar disposto a abrir mão do que for necessário. Eu abro mão do que for necessário para poder cumprir o meu chamado e o meu ministério. A vontade de Deus, eu abro mão do que for necessário. Pastor, mas quando fala para abrir mão de mãe, pai, mulher, filho, o que quer dizer mulher? Mulher quer dizer mulher. E filho, filho. E pai, pai. Ah, pastor, estava precisando dessa palavra, estou precisando deixar minha mulher. Poxa, Deus trouxe a palavra com uma luva. Era tudo, eu estava pedindo, olha, obrigado, eu vou deixá-la por amor a Cristo. Espera aí. Ele falou que tem que deixar por amor a Cristo. Mas eu posso, por amor a Cristo. Lembre-se que Ele é um Deus justo e santo e Ele não faz nada errado. Você deixar só porque você não aguenta a batalha, não é por amor a Ele, é por amor a você. Você desistir de algo porque vai ser melhor para você, então não é por amor a Ele, é por amor a você. Aqui dizendo, se você, teve gente que renunciou à família por causa do Evangelho, vou fazer o quê? Mas não que foi para satisfazer a si próprio, é que foi necessidade extrema, não teve jeito. Então, se alguém deixar, nesse episódio aqui está falando do jovem rico. O jovem rico, ele não abriu mão da sua vontade pela vontade de Deus. Ele não abriu mão. O que ele faz? Jesus chega para ele, fala dos mandamentos, fala tudo. E ele diz assim: Senhor, isso eu tenho feito. Disse, então tá bom. Você quer ser perfeito? Vai e vende tudo que tem. Ele era rico, bens materiais. Vende tudo que tem, pega o dinheiro e dá aos pobres e vem, você terá um tesouro no céu. Então vamos embora. Diz que ele ouviu a palavra de Jesus, entristeceu-se e ficou contrariado com aquela palavra. Eu expliquei nos cultos anteriores. O dia que você ouvir a palavra de Deus e ficar contrariado, dobre o joelho no chão e ore. Dobre o seu joelho. Não vai nem embora da igreja. Pastor, mas era o último culto. Aí você vem e faz um culto sozinho e ora. Mas não fique contrariado com a palavra. Porque uma pessoa contrariada acontece igual ele recebe a palavra e fica contrariado, baixa a cabeça e vai embora contrariado. Uma pessoa contrariada, quem encontrar com ela, irmão, ela está uma serpente, ela vai envenenar tudo pelo caminho. Vai destruir pessoas, família, vai espalhar. Você ouve a palavra, pastor, mas eu não entendi a palavra, Deus falou comigo. Tá bom, fala com ele, mas não fique contrariado com a palavra. Tem dia que você lê a Bíblia e você fica feliz, né? Porque você abre assim e você fala, deixa eu ler algo, aí está escrito assim: não temas que eu sou contigo. Você olha como Deus é lindo, vai falando comigo, obrigado, Senhor. Mas tem dia que você abre a Bíblia, é como se tivesse uma luva de boxe ali, né? Abrir, pá, acertou, o que é isso? Nossa, Deus hoje está brigando comigo. Amém. Não fique contrariado. Não fique contrariado com a palavra. Ele ficou, não tomou a decisão de fazer a vontade de Deus, pelo contrário, ele não vende e vai embora. Ele disse, pergunta, ele disse, olha, ele é apegado às coisas materiais, não adianta. Dificilmente entrarão no reino de Deus pessoas assim. Nesta hora, o Pedro diz assim, Senhor, acho que ele estava triste.
Acho que bateu uma tristeza. E ele disse: Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Tem gente que deixou tudo por Jesus. E nós que deixamos tudo? Ele deixou, ele era pescador. Você vê, a maior pescaria dele foi com Jesus e ele abandona. Por amor ao Evangelho. E Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Ele não abriu mão da fazenda, mas eu abri. Eu deixei fazenda. Agora, tem gente que fala que deixou, mas não deixou nada. Tem gente, nossa, quando eu me converti, ele gosta de bater no peito. Olha, eu deixei. Teve um camarada que falou assim: quando eu me converti, eu deixei para trás todo o conforto, vida boa que eu tinha. Eu podia viajar, passear com a minha família, eu tinha muito dinheiro. E aquilo foi até, meu coração foi me ficando miúdo. Eu falei: deixa eu ver o que eu deixei. Eu deixei a miséria para trás, eu só tinha derrota. Mas o cara disse: não, porque eu deixei tudo, abri mão de um ótimo salário para poder agradar a Deus. Foi falando um monte de coisa. Eu tinha condição de fazer isso, e dinheiro à vontade, passeio à vontade, e tudo bom. Nunca tive dificuldade, sempre minhas roupas, sempre as melhores, sempre de marca. Falei: Jesus, esse aí deixou mesmo. O que eu deixei? Deixei o fracasso para trás, aceitar Jesus. Só que passado muito tempo, a pessoa que o batizou falou assim comigo: então, fulano, né, você vê, chegou na igreja, roupa rasgada, sem nada. Falei: mas o testemunho que ele contou? Eu falei: isso é tudo mentira. Tem gente que se vangloria, irmão. Diz que deixou, tu não deixou nada. Falei: não, chegou todo sujo na igreja, eu que ajudei, dei roupa para ele. Para que isso, irmão? Falar que deixou, não deixou foi nada. Tem gente que não deixou nem o orgulho para trás. Está servindo Jesus, trouxe tudo, irmão. Pelo amor de Deus. O Pedro disse: Senhor, e nós que deixamos tudo? É nem deixar tudo mesmo. O que a gente vai ter? Jesus só não tem um que não tenha renunciado e pôs família, pôs tudo no meio. Coisa material, não tem um que não receba 100 vezes mais. Jesus é verdadeiro. Se você o servir, você vai ter 100 vezes mais. Na obediência, na palavra, negando-se a si mesmo, se for necessário, mas vai agradando a Deus. Deus, o que importa é a sua vontade, não a minha. São os seus planos e não os meus. E ainda ele finaliza dizendo: nesta vida 100 vezes mais, ainda na eternidade, a vida eterna. Diga amém, Jesus. Não troque a vontade de Deus pela sua. Não troque a vontade de Deus pela sua. Se precisar brigar, briga contra a sua, mas contra a vontade de Deus, jamais. A vontade de Deus é boa, o que mais? Agradável, perfeita. Diga amém, Jesus. Vamos fazer a oração? Feche os olhos, Pai. A sua palavra é gloriosa, ela é poderosa, e que ela venha trazer ao coração de cada um de nós, mais ainda, Deus, da inspiração, da força, da capacidade para vencermos, ó Deus, a cada obstáculo. Eu sei que estando, ó Deus, com a palavra no coração, não haverá barreiras, batalhas que não possamos, ó Deus, superar, derrubar, destruir, porque o Senhor, meu Pai, é o nosso Deus. Ajude, ó Deus, a sua igreja a, meu Deus, estar num nível mais elevado diante de ti. Desperta os corações, ó Deus, para te agradar, para vivermos, ó Deus, uma vida exemplar, uma vida vitoriosa na presença de Deus, a ponto de, ó Deus, que teremos, meu Pai, o entendimento claro de que se abrirmos mão de qualquer coisa que seja neste mundo para agradar a Deus, para agradar ao Evangelho, o Senhor nos dará 100 vezes mais. Pai, nós queremos a verdadeira vida, que é onde Deus cura, que é onde Deus opera, onde Ele habita. Queremos andar em comunhão com a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a deixar tudo para trás, deixar o egoísmo, deixar a vaidade, deixar o pecado, deixar, meu Deus, tudo aquilo que não presta, as murmurações, as chateações, as tristezas, as doenças, tudo que é do inimigo, para que possamos trilhar os retos caminhos do Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e na vida de cada pessoa que ouve, ó Deus, que recebe essa palavra. Que o Senhor abençoe muito, Pai, em o nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Tome posse.